A gente não pode dizer que, por quê? Senão alguém diz assim, olha, desde a carta de Pero Vaz de Caminha, porque na carta de Pero Vaz de Caminha, quando ele foi mandar para a coroa portuguesa o que ele avistava, aí ele mandou nos últimos parágrafos um pedido do tráficozinho de influência. Ele dizia, olha, dá para vocês aí na coroa transferir o meu genro que está cumprindo pena na África porque estava mal acostumado a roubar a igreja, ele venha para lá para cumprir a pena na coisa. Então, o fato de existir... Porque o fato de existir não justifica, primeiro, que podia ter sido feito diferente. No passado ou no presente. Podia ter sido feito diferente. Não é? Não é o fatalismo do fim da história. Não é porque, mas sempre foi assim e que sempre vai ser. Não, comigo não tem isso. A né? nossa esperança é que não continue assim. Porque sempre mas eu só foi pontuei assim. para que as pessoas também não achem. É por isso agora que eu nem falo. Agora está o apocalipse. De João Batista. De João não é Olha, isso, mas cara. eu digo para você uma coisa. Olha, Fábio, quando eu estava como professora da Universidade de Epidemiologia, eu sempre dizia aos meus alunos, inclusive muitos dos meus alunos, quando apareceu a pandemia, muitos dos meus alunos, ou que estavam na Alemanha, ou na Inglaterra, ou que estão em outro lugar, ficavam mandando e-mail para mim, professora, parece que eu estou ouvindo a senhora dizendo, porque eu sempre dizia assim, todas as epidemias, e é algo que você disse agora, todas as epidemias ao longo da história da humanidade, elas põem um foco de luz na vida como ela é. Sim. A pandemia, assim, isso, independente de estar em pandemia ou epidemia, todas, na AIDS, na tuberculose, que tem um monte de tuberculose aqui, um monte de leishmaniose. Então, todas as epidemias, elas não atingem igualmente todas as pessoas. Até a situação dramática da morte, ela é diferente de uma pessoa para outra. Olhe, uma pessoa que faz a passagem espiritual no leito de UTI, a dor do coração da mãe vai ser igual, independente dela morar numa mansão ou numa favela, quando ela perde o filho, ou quando o filho perde o pai. Mas as circunstâncias de morte são totalmente diferentes. É totalmente diferente você fazer sua passagem espiritual no leito digno de UTI, e você fazer numa enfermaria superlotada, quente, você agonizando e gritando porque não conseguia respirar. Eu digo, olha, eu sou asmática, por isso que eu falo sem respirar. Eu sou asmática. Quem é asmático sabe a profunda agonia de não ter ar para respirar, porque você faz um broncoespasmo e não consegue. Então, eu estive nas unidades hospitalares onde as pessoas, ou na UPA, desesperadas, ou em qualquer lugar, porque não tinha leito. Quando eu digo isso, não estou atribuindo, embora eu tenha uma crítica grande ao Ministério da Saúde e ao atual presidente da República, de como ele transformou. Tinha gente do outro lado que estava adorando quanto pior melhor para voltar ao poder. Torcendo para morrer. E ele irresponsável. Porque é como se a gente tivesse indo para uma luta, uma guerra, abrindo mão da nossa infantaria mais qualificada, que era a atenção básica. Então, ao invés de ficar na polêmica, de cair na polêmica, porque era uma canalice política dos dois grandes lados, ele entrava na briga, o outro lado entrava também, era uma briga horrorosa e as pessoas morrendo e agonizando. Antes de chegar a vacina, podia ter jogado. Quando a gente dizia ficava em casa, quem conhecia o serviço de saúde, porque o serviço de saúde já estava esgotado. Quando a gente dizia isso, não era para fazer demagogia, dizer que tinha gente que não conseguia ficar em casa. Então, a gente queria que quem podia ficar em casa ficasse, porque milhões de pessoas não iam ter condição de ficar em casa. Então, eu dizia a todo mundo que eu encontrava, o que era amigo, rapaz, tenha vergonha, você não vá para a rua, porque se você for para a rua e adoecer, você vai tomar o leito de um pobre que não tem o plano de saúde, que vai se desesperar. Então, a gente dizia isso nas universidades, em qualquer lugar. Por quê? Porque já tinha uma falha no sistema de saúde. O sistema de saúde já tinha falha, já tinha o CISREG, deixando as pessoas morrerem do lado de fora, perdendo a validade daquele requerimento médico que indicava
um procedimento cirúrgico, um exame laboratorial, uma ressonância. O que tem de pessoas na fila esperando. Rapaz, R$ 1.500. Isso é uma coisa gravíssima para alguém fazer. Então, ele errou profundamente, irresponsavelmente, caiu na provocação vulgar, porque a gente perdeu de toda a porta de entrada do sistema, que é a atenção básica, independente do nome, ser unidade de saúde, unidade de estratégia de saúde da família, atenção primária, atenção básica. Nós tínhamos ali o nome das pessoas que eram os pacientes de mais risco, que eram as pessoas que lá na Europa já estavam vendo quem estava morrendo mais, que eram as pessoas que tinham diabetes, que tinham problema cardiovascular, eram as pessoas com comorbidade, e essas pessoas pobres que tinham comorbidade, essas pessoas já estavam lá com seu endereço nas unidades de saúde, porque elas já iam para lá para pegar o remedinho, a simvastatina, a losartana, elas já estavam indo porque tem lá o programa de diabéticos e hipertensos. Então, se nós sabíamos já que os piores casos eram para quem tinha comorbidade, que estavam nas faixas etárias de comorbidade, o que a gente tinha que ter feito era ter jogado toda a nossa estrutura de atenção básica para identificar precocemente os sintomas, isolar quem tinha um sintoma, testar os comunicantes da casa e da vizinhança, que é o procedimento básico da chamada, que é a minha área, vigilância epidemiológica e vigilância em saúde. Então, é inaceitável o que aconteceu dos dois lados. Por quê? Eu digo os dois grandes lados, né? Porque era um que estava, todo dia ficava falando dos mortos para ganhar voto, e o outro irresponsável na presidência da República, comandante do Ministério da Saúde, deixando que as coisas continuassem acontecendo.